Oi, gente. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Enfim, chegamos para esse bate-papo mais do que especial, com a presença ilustre desse time maravilhoso, time mais importante, eu falo, né? Aqui da Ilu. Eles que dão vida, eles que pegam na mão, eles que resolvem os problemas, eles que correm atrás para uma imigração segura, mais do que tudo, perfeita, né? Porque chegar em Portugal não é fácil. Imagine, então, sozinho, né? Mas, antes de falar sobre qualquer coisa, eu, como uma boa fofoqueira, quero o quê? Saber da vida de todo mundo, né, gente? Porque atrás de todo mundo que chega aqui na Ilu tem o quê? Uma grande história e eu quero saber da vida de todo mundo. Vamos começar aqui com a Agnes, maravilhosa, ela que toma conta do grupo VIP, ela que corre atrás de tudo para ajudar todo mundo. Agnes, conta pra gente como foi a sua chegada aqui em Portugal, onde você mora, se você mora em casa, quarto, quero saber tudo, tudo, tudo. Oi, gente, vocês já me conhecem, a maioria já me conhece, né? Do famoso grupo VIP ali, que todo mundo quer entrar. Eu sou especialista em imigração também. Eu acho que tem muitos pupilos meus aqui, né? O pessoal que eu ajudei. E, assim, o meu planejamento começou lá em 2018, já faz muito tempo atrás, depois de um trauma que eu passei em São Paulo. Alguns de vocês já sabem, né? Outros ainda não, mas se quiserem conversar, pode me chamar, que eu adoro uma boa fofoca também, igual a Bruna. E, assim, eu, como mãe, não sei se todos sabem, eu já tenho um filho. Meu filho hoje tem 7 anos. Eu imigrei com ele, tem 8 anos, na verdade, fez 8 anos agora em abril. E eu imigrei com ele na época, ele tinha 6 anos de idade. E a gente veio sozinho para cá. Eu vim na cara e na coragem. Eu conhecia só uma pessoa aqui em Portugal. E, inclusive, foi ela que me ajudou no começo. Eu vim sem casa fixa. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. E ainda mais com uma criança. Eu fiquei na casa dela durante 4 meses em Aveiro, pertinho da Cris, né? E assim, precisei me mudar depois, não consegui achar um trabalho lá, assim, muito da minha área, né? Na questão da minha área. E também a escola do meu filho não tinha escola muito perto de casa, então eu tive que me mudar para o Porto. Conheci também outras pessoas que me ajudaram muito. Hoje em dia eu moro em Vila Nova de Gaia, mas também estou de mudança, né? Porque a vida do imigrante é assim. E o perrengue que eu passei em Portugal, que hoje em dia isso me assombra muito. Tanto é que para os meus clientes eu sempre falo que depois do passaporte, a primeira coisa que tem que tirar é o NIF. Porque, gente, eu quando cheguei, no desespero de conseguir um trabalho, fiz várias entrevistas, não tinha o documento ainda, e o meu filho precisava estudar. Então, eu procurei algumas pessoas na internet ali que poderiam me ajudar, sem informação, né? Sem planejamento também. Não façam isso. E essa pessoa me cobrou 300 euros para fazer o meu NIF e o NIF do meu filho. E depois de um tempo, né, alguns dias ali, eu fiquei sabendo que eu caí num golpe, né? Meu documento saiu, graças a Deus, mas eu caí num golpe porque tinham pessoas que estavam cobrando bem mais barato, inclusive para fazer os outros documentos também, o NIS, a conta bancária. E essa pessoa não, ela só fez o NIF. Mas é isso aí, né, gente? É a falta de informação a falta de informação e de planejamento, né? E eu falo para todo mundo, para todos os meus clientes que eu faço a reunião de boas-vindas, que se eu pudesse voltar atrás, não é porque eu trabalho na Ilu, mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria com certeza vindo com uma assessoria, porque faz toda a diferença. A imigração é um processo muito difícil, não é as mil maravilhas que a gente vê por aí no TikTok, no YouTube, é um processo difícil, e quanto mais apoio você tiver, é melhor. Então, se você está pensando em fechar um plano, se você está pensando em procurar uma assessoria para te ajudar, tanto na questão do visto, dos documentos, ou só para ter uma palavra de carinho, de apoio, para ter um norte ali, um horizonte em Portugal, é isso aí, gente. Assessoria é a melhor coisa. E eu coloquei aqui alguma coisa, só um minutinho, que aqui, que trabalhar na Ilu, eu sempre falo isso para o pessoal também, que trabalhar na Ilu é muito gratificante, porque a gente consegue ajudar pessoas que sonharam o mesmo sonho que a gente, sabe? E, assim, o perreco que a gente passou em Portugal, quando a gente chegou, a Sayô e o Bruno também passaram, é um perrengue em euro, sabe? Então ele dói 7 vezes mais.
do que o perrengue real. Então, gente, se planeja, vai dar tudo certo. Se você estiver bem planejadinho, com informações e com alguém para te auxiliar nessa jornada, de alguém que já passou por tudo isso, é a melhor coisa, vai dar tudo certo e a adaptação vai ser muito mais leve. Amiga, você pagou então praticamente um arrendamento para ter um NIF, Uhum, no pois final é, das por isso. contas. Sim, amiga, por isso que eu não consegui alugar uma casa já de começo, porque eu fiquei muito preocupada com a questão do documento. E aí, fora o NIF, que foram 300 euros, eu tive que pagar mais 90 euros para abrirem a conta bancária para mim e mais 70 do NIS. Então, que naquela época ainda podia tirar o NIS sem o contrato de trabalho, né? Então, é assim, foi um dinheirão que não estava no meu planejamento ali, nos gastos iniciais. Então, não consegui alugar uma casa já de início. Graças a Deus, a minha amiga me ajudou. Foi uma amiga que a gente fez faculdade juntas. E, assim, se eu não tivesse tido esse apoio no começo dela, eu já teria voltado embora, que inclusive estou no Brasil, mas volto mês que vem. Meu Deus do céu, praticamente um financiamento de casa. Foi. Tô chocada. Eu não sabia dessa história, apesar de trabalharmos juntas, mas é um aprendizado agora que eu vou passar essa fofoca para todo mundo. Falar, olha, tem uma amiga, deixa eu contar a história dela aqui. E vou espalhar essa fofoca, porque eu tô chocada. Sim, e é Mas por isso que eu brigo com os meus clientes quando eles falam assim: ai, gente, eu não vou tirar NIF. Quando eu chegar lá, eu me resolvo. Quando eu chegar lá, eu faço as coisas. Não é assim, gente, pelo amor de Deus, porque o pessoal enfia a faca mesmo para tirar essa documentação, sabe? e sem o NIF aqui você tá aí, né? Não consegue nem alugar uma casa, um quarto com uma criança. E, ai, olha, minha pressão até baixou aqui. Mas Inclusive, Bru, nem na escola eu não consegui matricular ele. Ele começou a estudar depois de 2 meses que a gente tinha chegado lá, porque não tinha esse documento, entendeu? sem NIF, não tem Não escola. faz nada. Não adianta. Mas a gente vai dar uma dica mais para frente sobre isso e vamos resolver esse problema para todo mundo que pensa que é fácil, como você, mas Aham. que a gente não quer que passe a dor, né? Venha já com tudo pronto. Bruno, vamos lá. O cara mais experiente de Portugal, gente, se vocês precisarem de um restaurante para engordar, se vocês precisarem de indicação, Bruno é o cara. Ele conhece tudo que é de comida e ele tem uma história muito, muito legal. Quem vai migrar com pet? Fiquem de olho, porque essas dicas é sensacional. Conta tudo, Bruno. Olá, pessoal, tudo bem? Como a Bruna já falou, né? Eu sou o Bruno. Alguns me conhecem por aí também. É, Bom, muitos conhecem minha história também, porque geralmente eu participava da reunião de vendas e tal, sempre contava minha história, mas quem não me conhece, eu vou contar agora um pouquinho. Bom, eu emigrei em 2023, eu e a minha esposa e 4 cães. Nós no Brasil tínhamos empresa no ramo pet, né? Então, isso explica porque eu tenho tantos cães. Bom, a gente resolveu emigrar, né? Acho que pela grande maioria, pelos mesmos motivos que a grande maioria das pessoas querem emigrar, né? Que é segurança, é, condições melhores, né? A gente não tinha uma condição ruim no Brasil, assim, não posso reclamar, mas a falta de segurança era um problemão para mim. E aí, bom, eu na verdade não queria muito emigrar, quem queria emigrar mais era minha esposa, nem passava na minha cabeça, assim, emigrar. E aí um amigo meu que já morava aqui falou, cara, eu tô aqui em Portugal, é muito bom, não sei o quê. E aí acendeu uma luzinha assim na minha cabeça. E aí eu falei com a minha esposa, e aí naquela mesma conversa a gente já decidiu que iríamos emigrar. Então foi tipo assim, 5 minutos de conversa, já, ok, vamos emigrar. E aí começou o planejamento que para mim estava maravilhoso, mas depois as coisas não andaram como a gente imaginou, né? Nosso primeiro erro na imigração foi não ter pesquisado tanto com relação ao visto. O meu amigo morava aqui já em Portugal, ele tinha vindo como turista, porque na verdade ele estava indo para a Bélgica,
Ele fez uma parada em Portugal, gostou de Portugal, acabou ficando em Portugal. Então, ele veio como turista. E ele, quando eu falei de imigrar com ele e tal, ele falou, não, vem como turista, vai sair a CPLP, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E eu tinha o dinheiro, tinha tudo para conseguir tirar o visto, né? Mas por essa questão de ser mais fácil, falei, não, vamos como turista mesmo. E eu e minha esposa viemos primeiro, os meus cães iriam vir um mês depois, com uma empresa que é até parceira da ELU, a Petwork. E nós chegamos aqui, migramos e tal, e começou os perrengues, assim. Primeiro, o medo de passar na imigração, terrível, quando você está devendo, é horrível, tudo te faz ter medo. Ainda a Polícia Federal parou a gente, né? Na verdade, parou eu e o casal de amigos que estava com a gente. A Gabriela seguiu o caminho dela, o policial chamando ela e ela fingindo que não estava ouvindo. Não, ela não estava ouvindo. Mas, assim, isso me fez ficar com muito medo. E aí, por fim, eles só perguntaram para onde a gente estava indo e liberou a gente. E aí, ficamos turistando em Lisboa uma semana. Depois de uma semana, esse casal de amigos que veio com a gente foi embora. A gente finalmente ia iniciar a nossa imigração, né? Primeira semana foi só passear, né? E aí começou os perrengues, porque assim, o meu amigo, antes da gente migrar, ele falou assim, Bruno, procura uma casa. Eu visito casas para você, eu faço tudo para você, se você precisar, mas procure a casa antes de chegar. E eu, bom paulista que sou, achei que era como em São Paulo, né? Em São Paulo, se você tem dinheiro, você mora em qualquer lugar. E eu tinha uma reserva financeira, e eu pensei, não, vai ser tranquilo, eu vou achar uma casa lá, vou morar no centro do Porto, e não sei o quê, e lá. Bom, quando eu cheguei, fiquei no Airbnb, eu tinha alugado um Airbnb por uma semana, fiquei nesse Airbnb, procurando casa todos os dias, não achei. Fechei mais uma semana de Airbnb, e nisso, gente, eu já tinha gasto assim, tipo, uns 400, 500 euros de Airbnb. E o meu dinheiro indo embora. E aí, eu procurando casa, e não achava. O meu maior problema era, eu até achava casa, mas quando eu falava que tinha cães, as pessoas não me respondiam mais. Ou falavam que não aceitavam. Então, assim, por conta dos cães, foi muito, muito, muito difícil eu achar uma casa. E eu comecei a gastar muito com Airbnb e, por fim, né, quem queria morar no centro do Porto foi parar no interior de Vila Real, numa cidade chamada Vila Pouca de Aguiar. Não tem nada na cidade. É uma cidade muito boa, amo a cidade, até me considero de lá já, mas eu chamo de minha cidade, mas não tem nada, não tem emprego, não tem nada. E posteriormente fui descobrir que ninguém aceitava os meus cães porque tem uma lei aqui em Portugal que grandes metrópoles você não pode ter mais que 2 animais de estimação. Então eu tinha 4. Então isso foi um perrengue assim para eu achar a casa, foi muito, muito, muito difícil. E uma outra dificuldade que eu tive e que eu comecei a falar foi a questão do visto, né? Então, assim, fazem 2 anos, vai fazer dia 27 agora, né? Que eu moro em Portugal e até agora eu não tinha o meu documento, né? Então, agora eu fiz o processo da AIMA, de regularização, não sei o quê, e vai sair depois de 2 anos. Mas, assim, durante todo esse tempo, fiquei usando o utente provisório, não tenho médico de família, tem outras 1000 coisas, né? Graças a Deus, eu trabalho na ELU e tal, mas quando eu estava procurando emprego também, eu sentia muita dificuldade de arranjar emprego, por não ter os documentos. Então, assim, não ter o visto também foi uma dificuldade muito grande para mim.
E graças a Deus agora estou regularizado, né? A gente também veio contando que a minha esposa ia ter a cidadania italiana, né? A cidadania italiana dela acabou dando uma atrasada, mas vai sair. Mas isso também ajudou na hora da gente escolher sobre o visto de turista, porque eu pensei, logo vai sair o documento dela, e aí a gente fica tranquilo. E aí não saiu. Então, assim, não ter visto e não ter casa foi. E quando eu vim também tive o perrengue do NIF, porque o meu amigo que poderia fazer o NIF junto comigo não podia me ajudar, porque ele trabalhava. E aí eu fiquei uma semana sem NIF e eu também não conseguia alugar casa. Então, assim, gente, quando você se planeja. E eu achei que eu estava super planejado. Eu achei que eu estava abafando, assim, nossa, tô tranquilo, pesquisei. O seu planejamento, Bruno, era €1 e um sonho, nesse É, caso, né? não, Porque a pessoa ainda tinha o dinheiro, mas só com o que você gastou só de Airbnb, achando que é fácil encontrar uma casa de um dia para o outro em Portugal, você poderia ter adiantado sua renda numa casa ainda estando no Brasil muito tempo atrás. o que eu gastei de 15 dias em Airbnb, eu pagava quase 2 meses de aluguel na casa que eu aluguei. Só para vocês terem uma noção, mais ou menos. E também teve o fato que você estava comentando, né? Sobre eu vim com dinheiro e achei que isso resolveria tudo. E não resolve nada. Nada, 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 nada. Assim, Não basta você só sem ter o visto, sem. dinheiro. Você tem que ter o planejamento e também ter a consciência que a gente está indo para um país novo, né? O que nós estamos acostumados, no nosso caso, que é de São Paulo, ali no Brasil, que desenrola aquele jeitinho brasileiro, super rápido, rapidinho a gente dá um jeito. Não, gente, não é assim. É um país burocrático e, querendo ou não, a gente que está entrando no país dele, a gente tem que saber as regras do país e aceitar, né? Então, assim, é uma vida nova, porém com obstáculos aí, porque a gente está entrando na casa dos outros, vamos dizer assim, né? Então, é todo esse processo de planejamento, até mesmo emocional, que eu bato bastante na tecla, porque é tudo novo, né? Não é tão fácil. Eu falo sempre que quando a gente está no Brasil, vou ali no mercado, você sabe onde vende tal coisa, você sabe quem procurar, um serviço, né? E aqui não é assim. A gente tem que se acostumar do zero, né? Então é muito mais difícil. Bruno, só uma pergunta que eu achei muito interessante. Aqui, os portugueses não gostam de animais, por isso essa dificuldade de encontrar uma casa que aceitem os pets, ou tem alguma regra que você saiba confortar os nossos corações, assim, porque aqui em Portugal eu vejo gatinhos na rua, eles cuidando muito bem, pelo contrário, nunca vi problema nenhum. O que você pode falar, assim, você que, né, tem os 3 cães de porte grande e tudo mais, a sua experiência hoje? Eu estava lendo justamente esse comentário aí também. Gente, os portugueses gostam de animais. Aqui é muito comum, né? É muito difícil você ver mais alguns gatos na rua, mas cachorro é muito difícil você ver cachorro na rua. Eles gostam muito de animais. Sempre que eu passei com os meus animais, o pessoal para, conversa e tal. Qual é o problema aqui? A maioria das casas, elas são mobiliadas, né? Então, tem muitas casas mobiliadas aqui. E animais acabam estragando alguns móveis, né? Dependendo do animal aí. Então, às vezes, um cheiro do cheiro de cachorro no sofá, sei lá, um xixi, uma coisa assim. E aí eles acabam dificultando um pouco na hora de você fazer uma locação de imóvel. Então, não é muito fácil. Eu estou sendo realista aqui. Não é muito fácil você achar casa para você ter pet. Eles pegam mesmo no pé. Eles gostam de animais, mas eles têm medo de estragar a casa deles. Então, você tem que passar uma segurança de que seus animais não estragam nada, né? Negociar mesmo ali com ele, conversar, explicar. Os relocations fazem isso muito bem, os Dailu, né? Pelo menos.
Eles fazem isso muito bem. Eles pedem uma carta de apresentação para explicar, já avisam que tem animais, né? Então tem muita gente que às vezes oculta a informação de que tem um animal para tentar conseguir uma casa, depois. Só que aí você tem problema porque o seu contrato é 1 ano, e aí é 1 ano o senhorio implicando com você. Então, gente, façam a coisa certa, sempre avisem que tem animais. E tem muitas casas que aceitam animais, assim, mas o funil é um pouco menor, assim, afunila muito na hora de você achar uma casa. Então, quem tem animais, a minha dica é que comece a procurar casa antes, bem antes do que normalmente se procuraria, porque a chance de você achar uma casa que aceite os animais é um pouquinho mais difícil. Vou trazer uma solução para isso já já, que a gente aqui adora um desafio para a gente resolver os problemas. Cris. A Cris, para quem não sabe... Gente, eu adoro contar a fofoca dos outros, então eu já vou logo adiantando a fofoca aqui. A Cris, para quem não sabe, é uma das mais antigas aqui da Ilu. Tem uma história muito boa que ela vai contar aí, como ela chegou em Portugal e tudo mais. E ela mora em Aveiro. Conta tudo, porque eu tenho muitas pessoas, muitas querendo ir para Aveiro, então eu quero saber tudo sobre Aveiro e como você chegou aqui. Eu conto tudo para vocês. Eu sei que a Bruna adora uma fofoca. Eu acho que ela já conhece, algumas pessoas já conhecem as minhas fofocas, mas sempre tem uma fofoca nova, né? Então a gente continua aqui contando que vai que surge alguma coisa. Eu e meu esposo sempre sonhamos em mudar de país, mas nunca tiramos isso do papel. Até eu ter o meu filho, o Bernardo. E assim como a Agnes, a gente não tinha passado por experiências muito boas em São Paulo em relação à saúde, à segurança, como o Bruno falou também, né? Então a busca era qualidade de vida e segurança. E quando ele nasceu, eu falei, meu Deus, eu não posso mais deixar meu filho morando aqui. Eu não tenho como. E assim, era um medo de sair do carro e deixar ele na cadeirinha para poder tirá-lo, sabe? Era uma coisa que já estava me perturbando. Eu falei, não, o jeito vai ser a gente imigrar. E aí foi quando surgiu a ideia, como disse o Bruno, uma conversa, uma sentada ali, ó, vamos conversar, vamos mudar? Vamos. E foi assim que aconteceu. A gente decidiu mudar para Portugal e trazer o meu filhinho de 1 ano. Na época tinha 1 ano quando a gente chegou aqui. E quando eu vim para cá, por que a gente escolheu Aveiro? Eu já tinha vindo para Portugal uma vez, mas eu nunca tinha conhecido Aveiro na minha vida. Só que eu queria um lugar que fosse bacana, que não fosse tão frio. Então eu fui decidindo a cidade por algumas características. Então eu queria um lugar que não fosse tão frio, Aveiro é mais no centro do país, que tivesse uma boa infraestrutura. Aveiro é uma cidade belíssima, com bastante opções, com bastante gastronomia, é muito gostoso. É uma delícia você poder caminhar aqui com o celular na mão, coisa que eu nunca tinha feito isso em São Paulo. Então, isso tudo também ia chamando a atenção, porque a gente ia lendo e vendo como é que funcionava a vida aqui, mas quando você chega e experimenta, aí é outra coisa, aí você não quer mais. Outra coisa diferente. E aí, uma das coisas também era um hospital pediátrico perto da nossa casa. E eu descobri que em Coimbra existe um hospital pediátrico de referência. E Coimbra, da onde eu vivo, são 40 minutos. Eu falei, perfeito. Porque eu também não queria ir para Coimbra, que é mais uma cidade universitária, não faz muito o meu estilo de vida. Então decidimos por Aveiro. Foi assim que a gente escolheu. E aí a gente decidiu vir. E eu tenho um pet também, assim como o Bruno. Eu tenho a Amora, que é uma Border Collie. E eu disse, sem ela eu não vou. Então a gente começou todos os trâmites pela Amora. Porque tem todo ali um processo para a imigração dela, que começou até antes do meu processo. E aí foi quando a gente decidiu vir para cá. Enfim, chegamos aqui em março de 2023. E o meu, assim, a Ilu estava começando também, a Ilu estava nascendo, foi quando eu conheci a Ilu. E aí acho que a Ilana está aqui, foi ela que me ajudou em relação ao NIF, né? Foi ela que me explicou assim, ó, precisa do NIF, o NIF é um documento importante. Então eu já tinha ali algumas noções, mas na época que eu emigrei, a Ilu não tinha essa quantidade de benefícios e serviços e facilidades que tem hoje. Então, assim, queria eu ter imigrado com o que a gente tem hoje aqui na Ilu,
que é maravilhoso. Principalmente pelo fato de tudo que eu paguei foi em euro. E a Ilu faz tudo em real. Gente, já começa por aí. Eu acho que esse é o maior benefício que a gente poderia ter. Poder pensar na nossa imigração em real e não em euro. Quando eu vim para cá era tudo em euro. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês do meu perrengue. O meu perrengue foi: eu não posso imigrar sem ter uma casa. O que eu faço? Eu tenho um filho de 1 ano. Se fosse só eu e meu esposo, muito provavelmente, a gente vê lá. Que eu também, assim como o Bruno, ia ter o maior perrengue, porque eu tinha a Amora, né? A gente sabe que uma casa aqui em Portugal, você piscou, ela arrendou. Não é uma coisa assim como no Brasil, que fica aquela casa um tempão, que você entra no 5º andar. Não é assim que funciona. A gente está acostumado com uma outra cultura. Então, provavelmente, se eu tivesse só com meu esposo, eu teria também tropeçado nisso. Mas a gente decidiu, então, que a gente iria vir com uma casa mais certa. E aí, eu vou contar para vocês que um relocation me cobrou 1.000 euros. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E eu não tinha opção, porque eu não queria vir para cá sem ter algo certo. 1.000 euros é muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí, quando a gente chegou aqui, assim como o Bruno, eu também fiquei em Airbnb. Eu fiquei 40 dias no Airbnb até resolver tudo. Porque o meu relocation não tinha serviço essencial. Não dava para ligar a luz, a água, a internet, não dava. Então, além disso, além dos 1.000 de relocation, eu ainda tive que esperar no Airbnb, que sei lá quanto que foi na época, mas foi também muito dinheiro. Então, eu falo que mesmo a gente achando que a gente está vindo planejado, a gente vai encontrar alguns percalços no meio do caminho. E se a gente não vier planejado, a gente vai gastar o triplo. Que é, por exemplo, o que aconteceu com a Agnes. A pessoa cobrar 300 euros para tirar um NIF. Porque ali no aperto, no desespero, eu preciso desse documento, eu gasto muito mais. Então, o meu NIF, por exemplo, eu ainda não tinha, né? A Ilu não tinha esse serviço. Eu tive que pagar em euro, o meu e do meu esposo. Então, a nossa história de imigração é essa. E eu acho que a maior dificuldade que eu encontrei foi em relação à moradia. Nossa, pagar 45 dias, gente. Não, nem sei. Eu não posso falar nada porque eu vim com relocation, eu vim com a Ilu, entendeu? Eu vim com o NIF. Desculpa para vocês que não vieram com planejamento e não conheciam a Ilu. Não tinha, Bruna, na minha época. A Ilu me salvou em tanta coisa, mas ainda não tinha serviço. Eu falo para a Ilana, entendeu? Eu falava para a Ilana, olha aí, eu podia ter economizado. Se bem que eu acho que eu podia mandar aí uma conta para a Ilana, viu? Que é ela que me fez gastar. Isso é verdade, gente, porque olha, ter as coisas ali na comodidade, muito rápido, eu acho que é a orientação. O que eu mais escuto nos grupos é a falta de orientação, né? Então, assim, mesmo sendo amigo ali do Bruno, gente, sempre procure mais orientações, procure fontes seguras. O que deu certo para mim, talvez não dê para você. Ah, mas ele é o meu melhor amigo. Ele não fez na intenção de prejudicar, mas para ele deu certo ali e falou assim: vai dar certo para todo mundo. E não é assim. As leis mudam a todo momento. As taxas mudam também. Gente, muda muita coisa aqui. É o que eu sempre falo. A gente estuda todos os dias para ficar sempre em alerta, para passar a informação certa para vocês não ficarem ali desprevenidos, né? Que nem dizia minha avó, pego de saia curta, né? Então, o que deu certo para o outro não vai dar certo para você. Por isso que aqui a gente tem essa análise muito individual. É o atendimento personalizado. Então, senta, conversa, vê o que está acontecendo, qual é a sua situação. O visto que veio para mim, talvez não sirva para você.
né? E não adianta você escolher como o Bruno, ter o dinheiro no bolso, mas no final acaba se dando mal. Então, por isso que a gente bate muito na tecla sobre isso aqui. Ô, Bruno, e eu queria complementar, dizer que, por exemplo, no caso do meu amigo, né? Ele tinha toda a intenção de me ajudar e tal, mas ele também é imigrante. E imigrante trabalha muito. Então não tem tempo de ficar visitando casa, não tem tempo de ir com você nas finanças, porque esses horários que as finanças estão funcionando, ele está trabalhando. Então, assim, às vezes a gente conhecer gente aqui não resolve nada, porque eles precisam muitas vezes acompanhar a gente, porque a gente não conhece nada. Então, e eu também, quando eu conheci a Ódigo, né, a antiga Ódigo, que agora é a Ilu, um mês antes de migrar. Quando eu conheci a Ódigo, eu entrei nos grupos da Ódigo, aí eu falei, nossa, gente, eu tô muito mal planejado. Eu ouvi o pessoal falando assim, mal planejado. E assim, gente, eu tinha eu tinha pedido meu NIS pela internet, porque antigamente podia, você entrava no site da Segurança Social e pedia o NIS. Eu achei que eu já estava super planejado só porque eu tinha feito o meu NIS. Então, Não. é um perrengue, assim, você tem que se planejar Eu mesmo, sempre porque falo você não assim, sabe as coisas. quando você fizer o planejamento, você faz o planejamento do planejamento. Porque ainda vai ficar faltando coisas. E É só quem bem tá assim. aqui, e só quem tá aqui sabe as coisas que precisa de verdade. A gente no Brasil não tem nem ideia das coisas que tem que planejar para cá. Exatamente. Não, mas calma. Calma lá, Bruno. Agora, quem tem esse time aqui, ó, você já sabe muito mais. Eu ia puxar esse gancho, eu ia puxar esse Entendeu? gancho. Calma que a gente vai Então, dar uns assim, ó, spoilers. quem tem aqui, ó, quem tá aqui, ó, juntinho da gente aqui, ó, a gente pega na mão e fala assim, ó, isso aqui deu errado pra mim, não quero que dê errado pra você. E assim, ó, deixa eu entender a sua história de migração, né, Bruna? Deixa eu ver como é que Exatamente. rola aqui, ó, pra eu ver o melhor caminho pra você. E não só o melhor caminho pra você, mas o caminho que também você vai gastar menos. Porque a gente É que às vezes sabe. a gente vai no visto mais caro para a gente conseguir ali ter um negócio. E não precisa do visto mais caro. Você pode vir com outro visto que vai facilitar a sua vida, a vida da sua família. Por isso, que eu vou bater na tecla de novo, eu sou ali da roda que dá bronca. Tem que ser analisado individualmente. O que deu certo para o amigo do Bruno, não deu certo para ele. Por isso que esse atendimento é o personalizado, gente. Vai entender a sua história. Semana passada nós tivemos aí uma cliente que fechou, ela é uma mãe atípica e ela precisa de um hospital, num lugar certo para conseguir o tratamento da filha. E então não pode ser qualquer coisa, né? Então ali foi entendida a situação e a gente vai pegar na mão para dar a solução e ajudar, né? Mas eu vou falar disso já já, que eu vou trazer a solução para cada um de vocês. Vocês vão ver só cada caso aqui. Ô, Gente, Bruna, eu preciso só falar. mais uma fofoca? Sim. Eu vim com um filho, né? Mas agora eu já tenho 2. Isso fica para uma outra roda. Não, peraí que você já fala sobre o atendimento público. Que eu amo falar do atendimento de saúde público daqui, gente. Amo, 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 amo e amo. Mas, Cris, eu só preciso falar com a nossa colega, a mais chique, a mais deslumbrante, a gente que mora no Algarve. Mas Algarve é o lugar mais caro. O Algarve não tem emprego. Algarve é só para quem é rico. Algarve é só para quem tem muito dinheiro. Saiu. É isso mesmo? Vim para desmentir algumas coisas. Adoro. Tô chegando com fofocas também. Todo mundo fofocando, eu também quero fofocar. Peraí. Gente, é um prazer estar com vocês. É um prazer estar nessa roda tão chique, tão VIP aí, só para os mais, como a gente diz. E eu vim direto do Rio, diferente da galera aqui, que eu tô a única carioca aqui do grupo. Eu vim direto do Rio para Portugal. Fiz também uma imigração solo. Então, acho que diferente aí, né, do time, eu vim sozinha. E a minha imigração, acho que falo por todos, tem muito a ver com a questão também de segurança e da qualidade de vida, né? Para quem é do Rio,
povo do Rio já sabe como é que é. São Paulo também ali, né? Tá páreo a páreo. Mas quando eu vim também não tinha a Ilu. Sayonara também não conhecia a Ilu. E aí, é o que eu digo sempre para os meus clientes. Estou vendo aqui o Odaí, estou vendo a Nath, uma galerinha aí que está comigo. E eles já sabem que o meu discurso é esse e eu não mudo. Planejamento é tudo. Mas quando a gente planeja sozinho, a gente está cru. Por mais que a gente pesquise, a gente veja, sempre falta alguma coisa ou deixa de fazer. E às vezes é na pura inocência. Eu sei porque passei por isso. Então, a gente acha que, poxa, Portugal falamos o mesmo idioma, mas a cultura é um pouco diferente. O clima é diferente, as leis são diferentes e Portugal não tem jeitinho brasileiro. Então, a gente tem que vir consciente. Quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente tem ajuda, quanto mais a gente tem assessoria, mais segura e mais prática é a nossa imigração. E aí, falando de Algarve, Bru, como você quis saber da fofoca, quando eu cheguei, não vim direto para cá. Morei no Alentejo, ali no interiorzão, só que eu, como boa carioca, adoro uma praia, adoro um sol, adoro dias mais longos. Tava aqui a galera falando, eu só aqui no lencinho que eu tô suando, que hoje tá calor. E aí eu pensando sobre a questão de adaptação mesmo, acho que tem mais a ver com, né, cada um é cada um. Tem gente que gosta mais do friozinho, tem gente que gosta mais do interior, e eu gosto de sol. Como a gente já diz, cariocas não gostam de dias nublados. E aí eu pensei muito nessa etapa de, olha, tô adaptando, primeiro ano é isso. Galera que tá aí para vir já sabe que primeiro ano a gente é bebê, tá tudo bem mudar de trabalho, tá tudo bem mudar de local, mude quantas vezes forem necessárias. Às vezes a gente também vem com aquela cabeça de não vou mudar nada, vou chegar, eu vou fincar raízes nesse local. Mas se a gente estivesse no nosso país, né, no Brasil, a gente está também sujeito a mudança de por que não mudar. A gente investe tanto tempo, tanto dinheiro, tanta expectativa na nossa imigração que ela não pode ser um gasto. Ela tem que ter um retorno. E pensando em retornos para mim, tá? No que eu acho bacana, eu optei por vir para o Algarve, depois de 6 meses ali em Beja, no Alentejo, que é interiorzão, não tinha nada. E aí, para a galera que acha que não tem emprego, eu vim cheia de propostas de emprego. Então, na época, como não tinha Ilu, não, eu vim direto para Ilu, que é uma pena. Demorou aí um tempinho para chegar aqui. Mas, gente, eu consegui um trabalho com um contrato fixo, com todos os benefícios. Foi muito bacana, foi uma experiência muito gostosa na área do turismo. E é contrato anual, tá? Então, não pensem vocês que o Algarve só tem coisas que eu já ouvi aí, que nem restaurante abria no inverno. A gente não come, a gente faz nada? Não é assim? Pera lá. Então, a gente sabe que, né, a grande movimentação nas zonas turísticas, que o Algarve é uma grande zona turística aqui do país, realmente acontece nos meses de junho, julho e agosto, que é o grande verão, é o grande boom. Mas, claro que, se a gente está falando de serviços essenciais, está falando de comércio, é uma área que é super ativa, então, no ano todo. Então, eu tenho uma cliente aí que está para vir, que está na área de restauração, que aqui são os restaurantes, então tem trabalho para essa galera, tem trabalho para a área comercial, tem trabalho para a área turística, que eu trabalhava antes, né? Trabalhei com golfe, que é algo super diferente, antes de vir aqui para a Ilu, com contrato, tudo bonitinho. Então, gente, olha, só para deixar claro, a gente vai ao shopping no Algarve o ano todo, a gente tem restaurante o ano todo, a vida funciona. Claro que é muito mais gostoso quando tem sol, particularmente eu prefiro. Mas para quem quer vir, tá? Façam suas pesquisas, fico à disposição para tirar dúvidas. Então, a gente tem vários lugares bacanas no Algarve, e é claro que a gente está falando de uma zona turística. É claro que o arrendamento não vai ser o mesmo valor, né, de uma aldeia, de um lugar mais para o interior, mas é importante a gente entender o que é que a gente está colocando na balança. Então, só a expectativa é estar mais perto da praia, poxa, eu gosto, faz sentido para mim, ou quero estar ali, quero trabalhar na zona turística, quero entrar numa boa universidade, porque aqui tem uma das melhores universidades do país, falando ainda mais de escola de turismo, então, para quem quer estudar, tenho clientes também que estão com essa expectativa, então já fica a dica. É pensar no que faz sentido para você. Se faz sentido para o interior, conversa com o Bruno. Se faz sentido vir para a praia, fala comigo. E tá tudo bem. O importante é que aqui o time está todo reunido e todo focado para ajudar vocês. Então, sem respaldo aqui, sem ajuda, ninguém fica. E aí, falando de perrengue também, Bru, falando de respaldo, de ajuda, como Sayonara imigrou sozinha, Sayonara também não veio com o NIF não, tá? Mas isso é um spoiler também, que a turma aí tá toda, ó. Hoje a gente ajuda a galera a não errar no que a gente errou. É basicamente isso, gente. Então, quando você vem sem NIF, vou dar um spoiler aí pra galera.
Basicamente, você fica dependendo de alguém assinar o documento para você aqui em Portugal. E aí pensa numa situação, pensa num cenário parecido com o meu, de uma pessoa que vem imigrar sozinha e não conhece ninguém. Foi exatamente assim que eu cheguei aqui em Portugal. Quem é que vai confiar em mim, uma imigrante solo, não sabe nem de onde a pessoa veio, para assinar um documento e ser meu representante fiscal? A gente tem duas opções aqui. É contar com a sorte, que não é o melhor planejamento, e nem deve ser um planejamento, ou pagar rios de dinheiro, né, Agnes, né, Cris? A gente não quer isso também. O que a gente quer é que a gente pague o justo, tudo bem, se tem que pagar, vamos pagar o justo, mas que a gente também possa poupar o máximo da nossa energia, o máximo da nossa cabeça, porque é um momento de muitas questões, de muitas perguntas, poupar o máximo do nosso tempo e do nosso dinheiro, que a gente sabe que a conversão não está fácil para quem está no Brasil. Então, gente, vamos pensar nisso tudo, vamos conversar. Nosso time está aí à disposição de vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa roda hoje. Aí a Bru vai falar mais coisas e a gente vai fofocando. Ô, Sayô, se eu tiro uma dúvida, tem hospital aí? Tem hospital aqui, sim, senhora. Tem tá, porque todo mundo acha que Algarve é só dinheiro, riqueza, lancha e praia. Mas aí a galera que vem pra cá da riqueza, que bebe pra caramba aí no verão, pô, vai tudo pra chorar. Eu tava até com curiosidade já para poder ajudar outras pessoas, porque falaram que só o que me falaram que no Algarve tem lancha, dinheiro, rico e praia. Tem lancha, tem dinheiro, tem rico, mas eu não me enquadro em nenhum desses cenários. Eu tô mais pro hospital, assim. Então tem que ter emprego. Tem uma das melhores faculdades, realmente também tem no Algarve. Então, gente, tem vida social, né? Tem tudo ali. Tá falando, tá? Tem aeroporto em Faro, o hospital fica em Faro também, né? Que ele é o grande centro ali do Algarve. E a gente também tem centros de saúde que são parecidos ali com a UPA, assim, tem o mesmo sistema bem parecido de triagem. Então, tá tudo bem, gente, tá? Pode, né? A gente não quer que ninguém passe mal, não quer que ninguém fique doente, mas se for preciso, tem tudo isso aqui, tá bom? Que a gente tem que saber, né? Ai, gente, ainda bem que eu sou amiga da Sayonara e daqui uns meses eu estou no Algarve. E eu adoro fazer esses tipos de amizade, porque aí eu, né, tenho chances. Amiga da piscina. Mas, Bru, ela tá falando aqui, né, da riqueza e tal, mas repara aqui, ela é a mais fina, né? Você consegue reparar, né? Quem mora no Algarve combina com o lugar, né? Tem outro, entendeu? Tem um outro negócio. Outro ar. É outro negócio, assim, é outra coisa. E uma coisa que a Carol colocou aqui no chat, que eu achei bem legal, é que até para comprar chip de celular precisa de NIF. É mesmo, meu. Aí você fala, não, vou comprar um chip. Tem muito mais que o NIF faz, né? Que faz a obrigatoriedade dele, porque é a nossa identificação para tudo, né? Para tudo aqui. Mas a gente vai falar sobre isso. Cris, só queria que você desse, por favor, uma informação sobre o seu atendimento no hospital público. Então, nós já falamos aqui de Aveiro, de Chaves, de Porto e do Algarve, né? Eu não vou ficar falando da minha cidade, porque todo mundo já sabe que é a melhor de todas em Portugal, né? Não fico cansando, assim, a beleza que eu já não tenho, né? Pra ficar falando que é a melhor cidade, que é maravilhoso e tal. Então, vamos ficar só com essas cidades de hoje mesmo. Mas a curiosidade é hospital público, o atendimento público, já que você, para quem não sabe, a Cris tem um nenezinho de 3 anos e tem a outra nenezinha que nasceu aqui em Portugal, não pagou nada, né? Então foi pré-natal, o nascimento, o pediatra que ainda passa e tudo mais. Como que é o atendimento público hoje para você, como mãe, né? Porque eu acho que tem muitas pessoas aqui que têm essa curiosidade de vir, né, com essa segurança. Qual a sua opinião hoje sobre a saúde pública? Bora. A gente sai do Brasil com uma ideia muito diferente da saúde pública. A gente fala assim, no Brasil eu preciso ter um convênio médico, eu preciso ter um hospital particular para usar, eu preciso. O SUS não funciona. Aqui em Portugal, quando você chega, você se depara com outra realidade. Então, o meu primeiro filho eu tive no Brasil, tive com o convênio médico, certo? Aqui em Portugal, a primeira coisa que eu pensei quando eu engravidei eu preciso de um convênio médico para ter o meu filho no particular. E eis que a minha médica da família diz para mim assim, Cris,
o serviço público aqui é referência. Se você tiver o seu filho no privado e, Deus me livre, acontecer alguma coisa com ele, provavelmente, né, com ele ou com você, provavelmente vão transferir vocês para o hospital público. Porque o privado não tem tudo que o público tem. Não vai ter o atendimento que vocês precisam. Então, isso já me acendeu um alerta. Então, o serviço público de fato é bom. Né? E aí eu fiz todo, diferente do que aparece em muitas reportagens, eu moro em Aveiro, mas eu fiz todo o meu pré-natal em Coimbra. Até porque a gente usa também muito o hospital pediátrico de Coimbra, por conta do meu filho, e era uma das ideias de mudar para cá, próximo a esse hospital. E eu fiz o meu pré-natal lá, diferente do que todo mundo fala. Ai, não consegui fazer ultrassom, mal consigo médico. Completamente diferente. Essa é uma realidade que eu não vivi. Eu ia todos os meses. Eu fazia o ultrassom todos os meses. É diferente no sentido de eu não conhecia a médica, né? Eu conheci aquela médica, aquela obstetra que me acompanhou em toda a minha gestação aqui, diferente do Brasil, que era uma obstetra que já me acompanhava, que a gente já vinha de muitos anos. Então, o que foi difícil para mim foi confiar nessa médica. E aí, o que eu fiz para tirar isso da minha cabeça foi: fiz algumas consultas online com a minha médica do Brasil. E aí eu via que o que a minha médica do Brasil dizia era a mesma orientação que a médica daqui falava. Ou seja, eu estava em excelentes mãos, sem gastar nada, absolutamente nada. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Até porque se fosse indicado alguma vitamina, fosse indicado alguma medicação, parte disso é custeado pelo governo. Então eu pagava taxas irrisórias nesses remédios, nessas vitaminas, enfim, tá? Então, e aí você acaba pegando confiança, o ultrassom é muito bom, foi tudo excelente. O Bruno virou pai aqui em Portugal também. A Gabi teve o neném dela em Vila Nova de Famalicão, que foi uma experiência belíssima. Então, por mais que eu tenha feito todo o meu pré-natal em Coimbra, eu defini que o meu parto seria em Vila Nova de Famalicão. Pela experiência que o Bruno e a Gabi me passaram e pelo hospital humanizado que eles são. Então, e eu falei com a minha médica da família e falei, por mais que eu tenha o meu pré-natal aqui, eu quero ganhar a minha neném lá. E ela me fez o encaminhamento de uma forma muito prática. Acabou. Gente, eu tive meu filho, minha filha aqui e foi tudo perfeito. Eu não tenho o que reclamar da saúde pública. Extremamente carinhosos as pessoas, extremamente atenciosos, extremamente profissionais, sem gastar nada. No Brasil, para vocês terem uma ideia, o parto do meu filho foi 20 mil reais. Aqui, não foi nada. E foi tão maravilhoso quanto. Exatamente. Eu também não tenho o que falar, quem me conhece aqui, tem até uns colegas aqui na roda que pensam em vir aqui para Guimarães. Eu sempre tive atendimento de primeira, já passei, eu já testei tudo que é da saúde, né, para ver se funcionava mesmo, né? Então, tudo que imaginar eu já testei para comprovar mesmo que é eficiente. E é eficiente, gente. Emergência, exames, pediatria, criança no médico, tudo. Não paguei nada, tá? Foi tudo de graça. Por isso que é importante trazer o PB4, o documento certinho. Quem é cliente aí do pessoal aqui, dos especialistas, sabem que eles passam, tragam tudo, não esquece. Mas você acha que eu vou usar? Gente, se o especialista está falando, é porque eles já passaram os perrengues, né, que foi contado aqui, e precisa, tá? É melhor trazer a mais, que não vai pesar, né, no seu voo, o avião não vai cair se você trouxer um papel a mais, do que você precisar dele aqui, ter uma dor de cabeça e depois ter que gastar mais e ter colocado a mão na cabeça e falar, putz, bem que a Sayonara pediu para eu levar esse papel e eu falei que ela era doida e não vou levar o papel. Vai gastar mais. Então, por isso que a gente pega no pé,
escutem, né? Eu parecendo mãe, né, da criança de 7 anos aqui dando bronca, né? Mas é verdade, gente, é porque quem já passou os perrengues, a gente sabe. Então, aproveite enquanto vocês têm tempo, né, estando ainda no Brasil, para solicitar e trazer tudo certinho, beleza? Mas eu tenho uma dúvida agora. Eu sei que vocês são especialistas, eu sei que vocês ajudam em tudo, com esse bando de perrengue, né, de aprendizado. Eu falo que a gente não erra, a gente ganha experiência. E com essa experiência que vocês têm hoje, é o que vocês conseguem direcionar, né, os clientes aqui da Ilu para uma migração perfeita, né? Então, isso que eu acho que é a coisa mais importante, ter alguém ali que você pode recorrer, que você pode contar. Nem sempre a gente sabe de tudo, mas aí a gente tem um apoio maravilhoso das nossas advogadas, que estão sempre prontas para responder, ajudar. Gente, elas são muito fenomenais e com isso os meninos, o pessoal aqui consegue passar uma informação assertiva, né? Mas quando eu vim para Portugal, cada um tem uma área, né, de uma profissão. A Cris, para quem não sabe, é fonoaudióloga, né? O Bruno com a profissão dele, a Sayô, a Agnes, todo mundo. E se eu tiver uma dúvida, assim, sobre sou da área de construção civil, e qual que é a melhor cidade para eu trabalhar? Tem vagas na cidade que eu for escolher? O que vocês, como time, acho que a Agnes pode falar um pouco melhor disso, o que vocês conseguem, Agnes, ajudar hoje, né, com os benefícios dos planos da Ilu, para que eu venha para Portugal mais tranquila? Assim, tem uma análise, vocês olham o meu currículo, porque no meu currículo pode ter lá 4, 5 profissões, eu vou conseguir arrumar emprego certo? Ou vocês conseguem revisar esse meu currículo para que eu venha com tudo certinho? Como que funciona essa análise bem, bem personalizada de vocês dentro, assim, dos planos da Ilu? Então, Bru, antes de eu falar das nossas soluções aqui da Ilu para o mercado de trabalho, eu gostaria de falar que eu já trabalhei em hotel, em café, em shopping, em fábrica, desde quando eu cheguei aqui. E assim, quando a gente... Então você é mais do que especialista, né? Você consegue mostrar na real como que funciona o babado aqui. Pois é. Pois é, assim, quando a gente está no Brasil, a gente tem aquele pensamento, né, de, eu acho que eu vou conseguir, sim, um trabalho na minha área. Tem gente que já vem com a cabeça mais aberta nessa questão do trabalho, que é o ideal que eu falo para todo mundo, que é para vir mesmo com essa cabeça aberta, sabe, na questão do trabalho, porque você pode encontrar um trabalho na sua área assim que você chega, não é uma regra, não é generalizando todo mundo, mas às vezes, no caso do visto de procura de trabalho também, que você tem um prazinho ali muito apertado, você tem que pegar o que vier. Então, a Ilu, pensando nisso, né, a gente tem as soluções aqui dentro do aplicativo mesmo para os assinantes. A gente tem um alerta de vagas no e-mail e no WhatsApp, né? A gente posta vagas toda semana no aplicativo de várias áreas diferentes. E aí, se você se cadastrar ali no aplicativo, você recebe via e-mail e via WhatsApp, assim que a gente postar alguma vaga referente à sua área, né? Que você colocou ali no aplicativo. A gente tem o estudo de mercado também, que sou eu que faço. Que, por exemplo, eu vou para o Algarve, por exemplo, eu vou para o Algarve, eu quero ver como que está a questão do trabalho na hotelaria. Eu faço toda essa pesquisa para você e te mando um arquivo bonitinho ali, que você vai clicar nos links, vai ir para o site de vagas, vai ter a informação de salário e o que você precisa para trabalhar nessa área aqui em Portugal. E a gente também tem a revisão de currículo, né? A moça que faz, ela é uma profissional de RH e ela deixa o seu currículo mais atrativo para o mercado português. Ela tem como ela trabalha, tem o conhecimento da área de trabalho em Portugal, ela consegue te ajudar, ela te devolve o arquivo bonitinho, você envia o currículo para ela e ela te devolve o currículo com as coisinhas que você tem que alterar, o que você precisa, o que não precisa acrescentar no currículo. Então, eu acho que isso é uma ajuda muito boa da Ilu, pensando nisso, né? Porque a vida do imigrante é tão difícil em tudo, em várias coisas, né? E principalmente na questão do mercado de trabalho.
e você tendo essa análise mais personalizada do seu caso, porque aqui a gente não faz nada geral, gente, a gente faz certinho para cada cliente, para cada membro que solicitam. Então, isso é uma ajuda perfeita, maravilhosa, que se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria para ter isso aí também. Nossa, e muito legal, o Deusdete que está aqui, né? Ele é o nosso cliente, ele é super querido, muito, muito. Eu adoro ele, a Andrea. E muito legal a gente ter esse feedback, que o currículo dele ficou muito bom e ele ficou super feliz. Eu tenho certeza que em breve ele chega aqui, pela área dele, ele vai conseguir um emprego super, super rápido. A gente está só aguardando aí o visto sair, mas não vejo a hora dele chegar aqui. E com certeza, esse currículo aí, Deusdete, já vai ter, ó. E uma coisinha, o Deusdete, ele usou todos os benefícios, tá? Então, ele é uma referência aí de que é bom mesmo essa questão da análise da área e do mercado de trabalho, porque você já chega aqui com um norte, né? Com uma visão de como vai ser, se tem vaga, se não tem na cidade que você quer. Então, é bem interessante. Exatamente, não vejo a hora dele chegar e tenho certeza que para a área dele aqui, ele vai conseguir muito, muito, muito rápido. Mas, para você chegar aqui, você tem o quê? Que ter um visto. Eu não sei preencher. Eu sou que nem a Cris, tenho duas mãos esquerdas que eu não sei fazer nada. Gente, o meu maior medo é eu fazer alguma coisa, tá errado, eu tenho que refazer aquilo. Gente, então por isso que eu falo, cada um na sua profissão. A gente tem que dar valor à profissão do outro, porque se ele é bom naquilo, gente, é porque, ele tem talento. 2, ele estudou para aquilo. 3, ele sabe, gente, o que ele está fazendo, né? Então, assim, a gente tem que dar muito, muito valor. O maior risco hoje, e é o que vem acontecendo de 2 semanas para cá, quem é do meu grupo sabe que eu pego no pé, visto sendo indeferido por erros básicos, que se tivesse ali uma orientação, não teria o indeferimento, tá? Então, assim, erros bobos mesmo, mas que as leis mudaram. Semana passada para cá já houve várias mudanças. Passagens aéreas não estão mais aceitando para algumas jurisdições, só a reserva, muitas regras. Bruno, como que você pode resolver esse caso aí? Uma para você, para as pessoas não passarem o mesmo perrengue que você. 2, para todo mundo chegar aqui já. Análise de currículo feita pela Agnes. Como que eu dou entrada no meu visto? Com tudo engatilhado. Conta pra gente aí. Esse é um benefício que eu dou valor, que é assim, muita gente tem muitas dúvidas, né? A gente tá sempre na comunidade ali, e o que o pessoal mais pergunta é sobre visto. Eu acho que é o medo geral de todo mundo aí. Inclusive, foi um medo meu. Por medo da burocracia, acabei escolhendo o pior caminho. Então, assim, são muitos documentos, é muita coisa, são muitos tipos de visto, você não sabe qual visto escolher. E a ELU tem um benefício, né, de assessoria de visto. Basicamente, serve para você ter um acompanhamento de uma profissional qualificada, especializada, né, que é a nossa advogada, e ela vai ajudar, primeiramente, a entender o seu cenário e entender qual visto que se aplica à sua família, a você, né, a sua situação. Após isso, ela vai te ajudar a reunir as documentações, né? Então, a nossa advogada, ela basicamente faz um passo a passo com você ali. É muito importante frisar aqui que a nossa advogada, né, a Pauline, ela mora em Portugal. E quem está pedindo o visto está no Brasil. Então, a nossa assessoria de visto funciona com ela fazendo acompanhamento. Então, ela te direciona, né? Ela não vai fazer nada por você, ela não vai atrás dos documentos por você, sei lá, correr atrás dos documentos necessários, enfim, ela não faz isso. A nossa assessoria de visto, ela é um acompanhamento, mas assim, fazemos reuniões,
a Pauline fica conversando com a pessoa no WhatsApp o tempo inteiro, você pode tirar dúvidas com ela quantas vezes você precisar, ela vai respondendo, vai falando. E até agora tivemos 100% de sucesso nos nossos vistos, né? Vai continuar assim, se Deus quiser. E tivemos 100% de sucesso nos vistos emitidos com a assessoria da ILU. E assim, ela frisa muito em existe a forma correta de se fazer e existe o jeitinho. A ILU trabalha sempre com a forma correta de fazer. Então, isso evita os indeferimentos, por exemplo. Então, acho que esse é o segredo do nosso sucesso, né? Porque a Pauline é uma pessoa muito capacitada e muito correta. Então, ela já sabe, ela trabalha muito tempo com isso, então ela já sabe como que é a cabeça dos avaliadores lá, né, na VFS, no consulado. Então, ela já sabe o que você tem que escrever na carta de intenção, por exemplo, quais documentos. Gente, o visto tem até ordem dos documentos para colocar no envelope. Cor da caneta, como que tem que ser a foto 3x4. Então, são muitos detalhes que a gente que não tem esse conhecimento, às vezes pode deixar passar, e aí você corre o risco de ter o seu visto indeferido, você pode correr o risco de atrasar a sua imigração, né? Então, muita gente, às vezes, vende a casa e para pedir o visto, para poder juntar o dinheiro, e aí quer economizar, tenta fazer sozinho, atrasa o visto, e aí tá pagando o aluguel, porque saiu da casa que vendeu, acaba gastando mais dinheiro. Então, assim, visto é uma coisa que eu não acho que deveríamos economizar, sabe? Ainda mais com a experiência que tenho. Mas visto é uma coisa que eu acho que não se pode economizar, porque se der ruim, você perde muito dinheiro, perde muito tempo, e pode se frustrar, o seu sonho pode virar um pesadelo. Então, é um ponto crucial. E a Pauline, ela fez a última roda de conversa, né? Então, assim, ela é sensacional, muito expert no que faz. Nossa, e você me lembrou, Bruno, exatamente aconteceu isso o mês passado na comunidade. Uma pessoa vendeu a casa dela. Eu dou conta de fazer o visto sozinho. O visto dele foi indeferido. Não tinha uma panela mais dentro de casa, não tinha uma cama para dormir, não tinha um sofá, não tinha, gente, um garfo para comer, porque ele tinha vendido a casa inteira, contando que o visto seria aprovadíssimo, e o visto dele foi indeferido. E aí corre pedir ajuda, né? Então, eu falo que o investimento do visto, ele uma segurança. Por quê? Não é questão só de segurança que está ali na ordem do papel ou não. Gente, nem grampo pode no papel. É questão que se você tem algum problema com o seu visto, você tem um atraso de perda de dinheiro, um atraso dos seus sonhos, né? Um atraso do seu planejamento. Gente, é um atraso de vida. Então, a gente precisa... o barato sai caro, né? Então, a partir do momento que você investe para algo que dê certo, você só vai ganhar, né? Você só vai ganhar. Não é gasto, né? É investimento. Exatamente isso. E a doutora Pauline, ela é maravilhosa. Quem assistiu a roda de conversa da semana passada pôde conhecer. Ela é uma pessoa que ela gosta de tudo certinho. Ela ela pega ali nos detalhes, ela analisa, né? Ela brinca que é o lado dela professora, que pega ali para analisar e ela olha detalhe por detalhe, né? Então, gente, ter um profissional assim, que não é de qualquer jeito, é muito bom, faz diferença na nossa vida, né? É o nosso sonho, né? O nosso dinheiro, são nosso planejamento, né? Então, um investimento bom para que dê certo, né? Eu falo que é a imigração de sucesso, né? Porque se é feito de qualquer jeito, não tem como, né? Gente, eu
Já dei entrada no meu visto, então, doutora Pauline está lá resolvendo, tá tudo certo. Onde eu vou morar? Eu não tenho dinheiro, desculpa, para alugar Airbnb igual o Bruno, que veio com grana. Eu não tenho dinheiro para vir igual a Cris, de pagar 45 dias. Ô, gente, eu ficar sem casa na rua, né? Eu não consigo. Eu não tenho essas opções. A minha única opção foi eu vir com relocation certinha, sair do aeroporto e vir direto para minha casa. Eu consigo isso hoje? Bru, com a Ilu você consegue. Eu vou te explicar aqui uma coisa. O Bruno falou, pô, o barato sai caro quando o assunto é assessoria de visto. O relocation, se você não fizer com a Ilu, o caro vai sair caro mesmo, vai sair bem caro, tá? Então, se você não fez o relocation com a Ilu, já vai pagar uma bica. Uma bica. Pode colocar aí de 800 a 1.000 euros. Eu tô falando em euros, tá? Se eu decidir que eu não vou fazer um relocation, eu vou procurar por mim mesma, porque eu sou fantástica, eu vou encontrar a minha casa. Muito provavelmente eu posso cair no que eles chamam aqui em Portugal de burla, que é o que a gente conhece como golpe. Não, mas golpe só tem no Brasil. Mentira! Golpe tem em tudo quanto é lugar do mundo. Gente, quantas e quantas pessoas já... Ah, eu já aluguei o quarto. Eu fiz sozinho. Chegou lá, não tem quarto nenhum, é uma árvore. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E com a Ilu, isso não acontece. Você tem a segurança, você tem essa facilidade. A gente tem profissionais especializados para fazer isso. Então, você vai definir, você vai ter reuniões com esse profissional. Você vai criar um cronograma de acordo com a tua imigração. É claro, eu sei que a ansiedade é algo que bate pra gente. Bateu para mim também, quando eu falei em relocation, quando eu pensei num relocation. Não só pelo dinheiro, né? Porque já a ansiedade bate ali, né, em euro, então já bate de primeira, mas por encontrar um lugar, encontrar uma segurança. Porque eu acho que quando a gente fala em casa, a gente fala em segurança. Onde eu vou ficar? Onde eu vou viver? E a gente tem esse profissional que vai te acolher, que vai entender as suas expectativas, e não só entender as suas expectativas, como trazer a realidade de Portugal. Nós não sabemos no Brasil a realidade de Portugal. A gente não conhece a realidade do arrendamento aqui em Portugal. E aí o que eu vou dizer para vocês é: não dá para conseguir assim, hoje eu quero essa casa para daqui 4 meses. Gente, amanhã você piscou, essa casa arrendou. Aqui em Portugal é completamente diferente. Mas eu queria uma casa com arrendamento de 300 euros. Não vai encontrar. Se você encontrar, você me conta, que eu também quero arrendar, porque é isso. Né? A realidade aqui ela é outra. E essa profissional especializada no relocation vai trazer, entender a sua perspectiva, entender a sua realidade, entender aquilo que você quer e te mostrar um pouco da realidade daqui de Portugal. E aí, a ideia é que a gente consiga casar tudo isso de uma forma harmoniosa, ou seja, a realidade com as possibilidades, né, e com o desejo desse nosso cliente, e então encontrar uma casa que esteja dentro das expectativas e da realidade de vida daqui de Portugal. Isso é muito legal. E aí você não só chega nessa casa, como você chega nessa casa com luz, com água, com gás, com internet. É um serviço maravilhoso. Você não tem que pensar em nada. No meu relocation, além de pagar aquela bica, eu ainda tive que luz, água, internet. Tanana. Aqui não. Com a Ilu, não. Com a Ilu você tem essa facilidade, essa segurança. Então, sinceramente, eu não sei porque as pessoas perdem tempo. Eu, se tivesse a Ilu, na época, eu não perderia tempo ainda pagando em real. Exatamente, porque eu vim com relocation da Ilu, então eu posso falar com propriedade que eu saí do aeroporto, vim direto para minha casa, com as chaves me esperando. Ai, será que eu conto? Será que pode contar? Mas eu vou contar, gosto de fofoca mesmo, depois minha chefe que me mande embora. Gente, tinha brinde, tá bom? Escondido, mas tinha brinde sim. Tinha brinde. Tava tudo limpinho, tudo cheiroso, tudo maravilhoso. E eu não poderia arriscar, porque eu vim com meu filho de 6 anos e eu não posso arriscar com uma criança. Passar 3 dias no Algarve na casa da Sayonara, 2 dias em Chaves dormindo na casa do Bruno. Não tinha como. Então eu fiz o negócio certinho. Um ponto muito legal, Cris, que eu acho que é interessante a gente falar, que quando você faz a reunião para fazer a solicitação do relocation, é feita a reunião com um profissional
mais um especialista. E mais uma vez, você vai contar tudo aquilo que você quer. Olha, eu penso em morar no Porto, eu tenho 5 filhos, eu quero morar num T1. Opa, tem regras específicas em Portugal que não pode, mas isso é explicado tudo detalhadamente. Você vai dizer, tenho pets, não tenho pets, vai eu, meu marido, ou então só eu e o meu filho. Então, feito ali um estudo das suas condições, do que você procura, das expectativas, para quê? Porque o nosso time partiu procurar a casa do jeito que você quer, da forma que você quer, e tentar atender o mais rápido possível ali, enviado fotos, enviado os vídeos. Ai, fiquei com dúvida nessa aqui. Pode chamar um especialista, você tem um grupo personalizado, tem acesso, sim, né, ao profissional de relocation, você pode perguntar ali, posso alugar essa casa sem o NIF? Ai, meu Deus, não pode. Então, vamos correr atrás do NIF outro é lado. vida. O NIF é para tudo. Para respirou NIF, é assim. Então, por isso que é muito importante. Não é assim, eu quero uma casa. Não, calma. É feita uma reunião para a gente entender o que você procura, né? Quantos filhos, se tem pet, se não tem. Gente, uma curiosidade aqui só, que nem sempre as pessoas vêm só com gatinhos e cachorros. Já teve cliente nosso que veio com uma catatua. E nós achamos a casa com um passarinho lá, que aceitasse o passarinho. Então, aqui a gente tem diversos exemplos que a gente vai aprendendo, né? Para conseguir ajudar vocês, né? Então, não é só cachorro, não é só gato. Tem vários tipos de pet, coelhinho, já tem também. Sabe uma coisa importante para falar? A gente não consegue alugar uma casa no Brasil por milagre. Certo? Não existe isso. Por que aqui em Portugal a gente vai conseguir alugar uma casa por milagre? Num país totalmente diferente, com uma cultura diferente, a gente precisa estar mais preparado até para isso. E a gente precisa também, eu falo, ter flexibilidade. A casa que eu vivo no Brasil vai ser diferente da minha casa em Portugal. E tá tudo bem, eu escolhi ter uma vida nova. Eu escolhi ter uma coisa diferente, fazer algo diferente. Então, tudo bem. Tudo bem que não tem aquele azulejo que eu queria. Mas depois eu encontro esse azulejo, ou eu encontro um melhor, porque a gente começa a descobrir coisas diferentes na vida. Então, o relocation é um ponto sensível, porque eu falo, traz a questão da segurança, de onde eu vou estar, onde eu colocarei minha família, onde eu vou dormir, né? Mas a gente também precisa ter essa resiliência e ver que nem no Brasil isso aconteceria por um milagre. Então aqui também não. Aqui também não vai acontecer. E ter um profissional especializado, seguir a orientação desse profissional, esse cronograma que você definiu, as suas exigências com as possibilidades, o casamento é perfeito. Vai dar bom, como a gente fala. Vai se resolver. E, Bru, eu queria aproveitar e puxar o gancho, quando a gente fala do relocation, sobre um outro serviço que a gente tem na Ilu, que é o MET, né? Que é a mentoria ali, ó. A gente tem uma mentoria com as pessoas que já vivem em Portugal. E eu tô vendo que o pessoal não usa muito isso, eu não tô entendendo por quê. Porque é maravilhoso esse serviço, né? Como assim, eu que moro no Brasil, que nunca vim para Portugal, que não conheço ninguém em Portugal, eu tenho a possibilidade de conversar e tirar as minhas dúvidas com alguém que já mora aqui, isso é perfeito. Então, sei lá, a Agnes vai vir para o Porto. Agnes, se você tivesse alguém, vamos supor que você não tivesse sua amiga aqui, que mora no Porto, fala assim, eu queria conhecer um pouquinho mais da vida do Porto. Você me ajuda com a tua experiência? Gente, esse programa de mentoria, ele é incrível, incrível. E eu acho assim, quem é ali, ó, quem tá nos planos da Ilu deveria usar sim e sim. Entendeu? Pede. Ah, Cris, mas eu já sei a cidade que eu quero, eu não tenho dúvida de cidade. Tá, mas você veio vir com filhos? Tem gente que veio com filhos. Como é que é a escola? Por que você não bate o papo com alguém que veio com filho para conseguir escola? Não, mas a minha dúvida é outra. É sobre o trabalho. Será que alguém não trabalha na mesma área que você? E não dá para vocês trocarem uma ideia? Gente, esse serviço é maravilhoso. O povo tem que usar. Não é para ter vergonha, não, mas e se eu perguntar? Gente, a gente tem que perguntar tudo.
Tem que Ô, perguntar, Cris, tem que perguntar tudo. esse benefício, eu vi semana passada que ajudou uma mãe, que ela é uma mãe atípica. Para quem não sabe, nós fizemos uma roda de conversa sobre mães atípicas aqui. E ela tinha muitas dúvidas porque ela não tinha nada, noção dos direitos, do que ela conseguia proporcionar para o filho dela aqui, achando que era super difícil. Ela pediu a mentoria de imigração, viraram melhores amigas. Melhores amigas. E hoje elas trocam figurinhas ali. Gente, magnífico, maravilhoso. Uma coisa que eu acho super importante, quando a gente pensa em imigração, a gente se coloca numa posição de estou sozinho. Preciso fazer tudo sozinho. E essa não é uma realidade dentro da ILU, né? Você faz as coisas e você tem um suporte. E aí eu não falo só do suporte do relocate, não, é um suporte emocional. Você consegue trocar experiências com pessoas reais que também vivem o que você vai viver ou que você busca viver. E isso traz um conforto gigantesco. Então, imigrar com a ILU não é um processo solitário. E eu vou falar isso sempre, sempre. Faz toda a diferença. Exatamente, graças a Deus que eu tinha a Ilu, tinha já todo esse povo aqui assim, ó, para me ajudar. Cheguei, ó, plena, linda, maravilhosa na minha casa. Brincadeira, gente. A gente aprende todos os dias também, porque a gente chega aqui e você fala assim: nossa, meu filho já tem 6 anos, já vou chegar lá, vou matricular ele na escola. É super fácil, né? Eu acho que nem precisa de NIF. Que criança precisar de NIF? Né? NIF é para quem é trabalhador, carteira assinada, um documento ali. E, cara, eu preciso de NIF para criança, para eu trabalhar, para eu. Ou chegar aqui em Portugal, eu me viro e se me pedirem, eu falo para eles lá fazer alguma coisa lá. Vem aí um plot twist forte. Você precisa de NIF para tudo. Cris já tinha cantado a bola e eu reforço, gente. O NIF, né, é um documento essencial. Eu sempre faço uma comparação para que os nossos clientes entendam melhor que equivale ali ao CPF no Brasil. Então, ninguém, né, que quer trabalhar, que quer abrir conta no banco, que precisa alugar uma casa, está sem CPF. Então, é para te identificar real. Quem é você em Portugal? Não, peraí, você tem NIF? Então, ok, então dá para a gente conversar. Porque se a gente vem para Portugal e migrar, a gente está falando de o básico, né? Normalmente ali, o nosso grande carro-chefe dos clientes, a grande maioria, é a procura de trabalho. E se você está procurando trabalho sem seu CPF, sem seu NIF, que trabalho que você vai encontrar? Então, para quem ainda não tem o NIF, tá? Vou dar aqui uma listinha do que você precisa para conseguir com o NIF. Então, sem NIF, sem trabalho, sem NIF, sem casa, nenhum proprietário vai te alugar casa aqui, que a gente diz arrendar sem NIF. Para quem tem filhos, não matricula filho na escola sem NIF. As crianças também precisam de NIF. Lembrando que NIF é um número de identificação fiscal. Saiu a mais, a criança vai declarar imposto? Não, mas ela é um indivíduo que estuda, que come, que está dentro de um núcleo familiar. Então, é importante a gente entender que o NIF é para representar mesmo quem é aquele indivíduo. Quando ela completar 18, que ela for trabalhar, ela já tem o NIF dela, tá? E o que mais que eu posso fazer com o NIF? Abrir conta bancária. Declarar imposto de renda, porque sim, aqui em Portugal, todos declaram imposto. Ah, é ruim, saiu. Eu acho que é até legal, porque você pode ter um retorno financeiro do governo, que é muito bom, tá? Diferente lá do Brasil, que a gente tem que ter um teto salarial para começar a declarar, aqui todo mundo declara. E aí você vai ali no Pingo Doce, no Continente, no Lidl, que são os mercados aqui, e aí a Caixa pergunta, NIF, contribuinte na fatura? Contribuinte sim, porque depois você vai lá declarar e tem aquele retorno financeiro, aquele plus ali bacana. Então, o que eu preciso hoje para fazer o NIF com a ILU? Você precisa ter uma cópia autenticada do teu passaporte. Então, por favor, spoiler forte, a galera que ainda não tem o NIF está aqui com a gente na roda. Não comecem o processo de assessoria de visto, não coloquem logo o passaporte sem ter uma cópia, porque senão fica lá aquele tempinho preso no consulado, né, de 90 a 120 dias, e aí interrompe o processo do NIF.
Então, qual é aqui um cronograma legal para a gente poder agilizar tudo e ficar tudo redondinho? Poxa, Sayô, eu quero começar minha assessoria de visto na semana que vem. Então, antes de você começar o contato com a doutora Polly, o que você vai fazer? Vai ao cartório e vai autenticar as fotos principais ali do passaporte, aquela onde tem a nossa fotinho, nosso nome, tudo bonitinho. Que aí a gente já libera o NIF para você. A gente hoje está com prazo de 30 a 45 dias para a emissão do NIF. É um documento que a gente faz com muito carinho. Eu cuido junto com a doutora Jordana, que é super competente aí na emissão dos NIFs. E é algo que é muito importante, que a gente está falando de dados sensíveis. E essa é uma preocupação também da ILU. Tá? Não é simplesmente você chegar em Portugal e falar, ok, eu não tenho NIF, vou ali pagar 100 euros, 200 euros para um fulano que eu não conheço, que eu nunca vi na minha vida, e simplesmente entregar todos os seus dados para ele em outro país, gente. Isso é muito sério. Então, quem é a sua representante fiscal quando você faz o NIF aqui na ILU é a doutora Jordana, uma advogada competente, onde tem um escritório cuidando de todo o processo para vocês. Então, aqui na ILU a gente gosta de vender transparência e segurança. Então, ninguém vai ficar aí perdido o que é o NIF, para que serve, eu preciso disso agora. Precisa, é importante. Não deixe para fazer quando estiver aqui, porque aí, como até a Carol falou no comentário, até para um chip, para você comprar, você precisa de NIF. Então, você chegou no país e falou, tem NIF, tá tudo certo. Eu já estou aqui ambientado nessa parte. A Cris falou também aí sobre relocation, e pegando essa pontinha do relocation, eu aqui no Algarve, buscando casa sozinha porque não tinha ILU, fiquei 5 meses atrás. Você imagina você chegar aqui, sem NIF, procurando casa, porque também precisa do NIF para procurar casa. Ou seja, um serviço vai dependendo do outro. E por que é tão importante você ter um acompanhamento de especialistas? Porque a gente vai falar para você, chegou a hora de fazer isso. Olha, o próximo passo é esse. Não vamos por esse caminho, vamos por outro. Então, a gente consegue aí ajudar vocês, guiar, orientar, entender qual é o melhor momento para cada processo, para cada emissão de documento, para que tudo dê certo. O que a gente quer é que vocês não errem onde a gente errou. Então, é muito importante, gente. Antes de pedir alguma coisa, de não, acho que eu vou fazer isso, conversa com a gente, porque a gente te orienta e orienta vocês da melhor forma possível, tá bom? Super importante. Vou puxar a orelha de quem falar assim, ai, cheguei em Portugal sem NIF, ninguém me avisou. Eu infarto. Eu vou puxar também. Olha, eu infarto. Posso tirar meu NIF quando chegar em Portugal. Você vai precisar de um representante fiscal da mesma forma. Não é só porque você pôs o pé em Portugal que eles vão falar, nossa, que deusa, chegou em Portugal, não precisa de representante. Não, gente, precisa. É lei, é o órgão que cobra isso, que exige isso, né, da nossa cabeça. Outra coisa, você solicitando o NIF no Brasil, você consegue adiantar a sua vida em 80%. Você já consegue, primeira coisa, tira o NIF. Aqui os especialistas, eles também sempre orientam isso. Tira o NIF, depois envia o visto para a VFS, porque o seu passaporte vai para lá. Enquanto o seu passaporte está em análise, você já consegue adiantar o emprego, mandar currículo. Quem coloca no currículo NIF em mãos tem um olhar diferente. Olha, esse cara aí tá programado, né? Solicitação do visto em andamento. Nossa, esse cara aqui... Então, se o visto dele sair amanhã, eu estou com essa vaga de emprego e posso contratar ele, ele está pronto para mim, eu não vou ter trabalho. Enquanto está em análise, Cris, Bruno, quero já adiantar minha casa, porque assim que sair meu visto, eu já quero estar com a minha casa, chegar com tudo pronto. Precisa do NIF para assinar o contrato. Não vai ser por digital e põe lá no contrato que não vai dar certo. É o NIF, gente. Então, eu vou puxar a orelha de quem falar. Eu não sabia do NIF. Não, você sabia sim. Filhos sem NIF em Portugal não conseguem ser matriculados em escola. O pai e a mãe e a criança têm que ter o NIF. É o documento essencial, gente. Olha, eu acho que eu já anotei todas as minhas dicas. Espero que todo mundo que estava aqui até agora na roda de conversa também tenham tirado todas as dúvidas. Gente, mas a gente vai embora assim?
Ô, Bruna, não Não, vai embora não. assim. Não vai. Ah, não, vai. mas sem fofoca? Peraí, Aí, ó, peraí. Calma, que a Uma Stephanie hora e quer meia de falar. conversa. Cadê a fofoca? Eu também quero saber. Eu também sou Gente, fofoqueira. eu acho que a fofoca nada do que mais justo de quem é fã da Ilu, porque todo mundo que está aqui são as pessoas que sempre estão com a Ilu, sempre estão interessadas, sempre estão estudando, se planejando. É o que eu falo, nunca vi uma empresa abrir um grupo de graça para dar todas as informações que a gente sempre dá, com roda de conversa, com fofoca, gente, entretenimento. E olha que eu faço isso sem cobrar nada. E, gente, mas a gente não pode assim ter um desconto. Vamos, ó, não quero saber agora da gestão, mas eu quero saber quem deu o like. A Agnes está responsável por ver os likes. Quem der o like e quem colocar aqui, quero. Digita aí, eu quero. A Cris tá aí, ó, no celular, pedindo a autorização. Gente, pode falar já? Pode falar? Cris, já Bruna? tem a autorização para falar? Outra fofoca, Cris, porque todo Ô, mundo gente. tá pensando que a Bruna tá grávida. Não é essa Não, fofoca. não, a Bruna não tá grávida, não. Não tá, gente. É Mas mais a gente- Gente, uma coisinha aqui, ó. O like não é o coraçãozinho, tá bom? É o joinha embaixo do vídeo. boa. Boa. Ó, eu vou quero falar. saber. Eu vou contar pra vocês. Porque assim, ó, não adianta você falar assim, não, eu sou assinante ali do plano da Ilu, eu tenho meu especialista de imigração, mas eu não converso com ele. Gente, manda mensagem pra gente, tira dúvida. Entendeu? Primeira coisa aqui, tira dúvida, pergunta. Ai, mas e se eu perguntar? Essa dúvida é boba. Não tem dúvida boba quando se trata de imigração. Gente, as dúvidas que eu tinha podiam ser. Meu, é novo! É tudo novo pra gente, é uma vida nova. Então pergunta, use o seu especialista de imigração. E aí vem a fofoca, tá, Bruna? Primeiro, pra quem viu essa roda aqui, ó. Quem tá aqui 1h30 com a gente? Porque a Bruna falou que eram 45 minutos. Mas a gente fala, né? A gente fala. E eu falei pra ela, eu falei assim, você quer apostar que isso vai passar? Entendeu? E eu tô muito feliz de estar dividindo esse momento com vocês. Então quem tá aqui com a gente tem que ter uma vantagem, né? Tem que, né? Pô, eu queria Eu só aceito se for desconto. Então, eu queria tanto o plano da Ilu, mas eu queria o momento certo. Eu acho que agora chegou o momento certo. Né? Agora chegou, porque os especialistas de imigração não vão sair daqui, assim, de graça, entendeu? Acho que rola um cupomzinho de desconto. Né? Um cupom de desconto para novos clientes. Que tal 10% para você fechar o plano com a gente? Cris, eu quero fechar o plano mensal. Tá bom, na primeira parcela, ó, 10% para você. 10%. Tá, mas eu queria fechar, na verdade, o semestral anual. Eu te dou 10% no total, tá bom? Beleza? Show? Gostou? Gostou? Não, mas eu já sou cliente. Ei, o Bruno é meu especialista de imigração. Não vou sair com nada. Calma. Eu vou te dar os mesmos 10% se você fizer upgrade. O que você acha? Peraí, calma, que agora Fala. eu fiquei confusa. Eu já sou cliente, já tenho ali, mas o meu plano, que eu não tô com muita condição, então o meu plano é um menorzinho. É um plano de Eu só tenho coisinhas básicas. Tá bom. Só que eu já tô no planejamento e quero já dar entrada no visto, mas eu tava meio receosa ali devido ao valor para ter toda essa assessoria. Eu vou ter um desconto se eu já for cliente e fizer o upgrade. Exatamente, 10% de desconto. Ah, eu sou ali do plano descoberta, que é o plano básico, mas eu adorei o que a Agnes falou. Eu quero um upgrade para Horizontes, porque eu quero um estudo de mercado de trabalho. Eu quero uma análise de currículo. 10%. 10% para você fazer esse upgrade. Mas, se for um mensal, a gente vai dar um desconto ali nessa primeira parcela. Se for um semestral, um anual, esses 10% aí é no total. Gostou, Bruna? Então, no caso, no semestral ali, que meu planejamento é 6 meses já, para dar entrada no visto, eu junto o valor e você me dá o desconto já no semestral. Dou. Gostou? Eu Você amei. gostou? Mas aí, agora, se eu for demitida amanhã, vocês aqui na roda, vocês me ajudam, hein?
Gente, Olá, esse povo é tudo doido para ajudar todo mundo, viu, gente? Gente, ninguém solta a mão de ninguém. Agora que a gente Ninguém. mostra que a rede de apoio, hein? Pelo amor de Deus. 15% no Pix, no plano anual de qualquer plano. Qualquer plano, tá bom? Então aumentou, calma. 15%. É uma terceira opção. 15% de desconto no Pix para qualquer plano na versão anual, tá bom? Gente, melhor do que isso, não tem. Tá de graça. Pensa que eu paguei 1.000 euros no relocation? 1.000 euros no meu relocation não Dá para dá fechar quantos o planos ano aí? do plano conquista, entendeu? Presta atenção na economia em reais. Em reais. Então, ó, 10% de desconto para novos clientes, clientes antigos. Se for um mensal, na primeira parcela. Se for um semestral anual, no total. Mas eu tô com bala na agulha. Eu quero pagar à vista, eu quero pagar no Pix. 15% no plano anual de qualquer plano da Ilu. Fechou? Valeu a pena ficar, né? Com a gente. Valeu. Valeu. Muito, 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 muito. Mas aí, como que eu chego no desconto? Bora. Porque eu não vou dar o cupom aqui, né? Não vou. Eu não vou dar o cupom aqui. Eu não vou. Nem eu, nem a Sayô, nem a Agnes, nem o Bruno. A gente vai esconder esse cupom. Entendeu? Que é só para quem quer mesmo. Mas eu sou um novo cliente, o que, que eu faço? Vai lá no grupo, lá na comunidade, vai chamar as moderadoras. Eu quero aquele desconto. Pelo amor de Deus, a gente te dá, a gente te ajuda, a gente te dá. Mas eu já sou cliente. Vai procurar o seu especialista de imigração, que é o cara que trabalha junto com você, que tá ali te dando a mão para você cruzar esse oceano, entendeu? E pega esse cupom. E aí a gente tem uma validade, né? Porque não dá para ser para sempre. Então, Ai, gente, essa eu já promoção. pensando que ia ser para sempre. Não. Essa promoção é até quinta-feira da semana que vem. Eu tô dando uma semana, hein? Uma semana. Então, até o dia 15 de maio. Exatamente. Tá válida essa promoção. Upgrade. Procurem o Bruno, a Agnes e a Sayô. E quem são os novos clientes, pode chamar lá no grupo. Vocês vão ter que me contar esse cupom, porque nem eu sabia desse cupom, fiquei sabendo agora, né? Pronto. Pra gente já fechar isso daí. Eu não ia te contar antes, porque você gosta de fofoca. E você gosta de fofocar ao vivo também, entendeu? Então, assim, ó, é isso. Quem ficou com a gente... Eu ia contar já logo no começo, falar, gente, tem desconto. Ai, todo mundo fecha. Ainda bem que você contou só no final mesmo. Então, ficamos combinados. Quem for já nosso cliente, pode chamar o especialista. Quem tiver interesse de fechar agora, com 10% ou 15% no Pix, gente, essa do 15% do Pix me pegou. Chama a moderadora do grupo, a Gabi, a Tainá, eu, qualquer pessoa da frente, gente. Desconto, a gente tem que sair que nem doido, procurando qualquer pessoa que pode nos ajudar para a gente conseguir garantir isso daí. Lembrando que vai ficar disponível até o dia 15 de maio de 2025, até quinta-feira que vem. Certo, gente? Ai, gente, eu amei a parte do desconto. Foi a melhor coisa, aquelas, eu amei essa roda inteira, velho. Tem noção? Tem noção que isso aqui é incrível, essa troca? E eu não sei o que o pessoal tá esperando. Vai logo fechar o plano, meu. A gente já passou tanto perrengue, a gente quer que vocês passem outros perrengues, não os mesmos que a gente, entendeu? A gente tá aqui para ajudar a não passar igual. Aí é o combinado que a gente vai fazer aqui. Quando você chegar em Portugal e você passar algum perrengue, você conta pra gente já ajudar mais gente. Porque é assim que funciona a Ilu. A gente só ajuda. A gente quer ver todo Já vamos marcar uma roda para saber a fofoca que a pessoa passou, para ajudar outra pessoa que a gente não passou por aquele perrengue que ela passou. Nossos clientes vão estar aqui na roda contando as experiências. É isso que a gente quer, que os clientes cheguem aqui e contem os babados todos. E aí a gente vai falar, chegou, tem fofoca para mim? Bora para a roda. Lugar de fofoca é na roda, não adianta. Exatamente. Gente, eu amei muito. Ansiosa já para a próxima roda, com mais descontos ainda, né? Porque a gente adora. Queria agradecer muito o tempo de vocês aí
porque é muito raro, gente, eles terem um tempo de tão corrido que é a vida deles, de tanta dedicação, ali o estudo que eles fazem todos os dias para ajudar todo mundo. Para quem não sabe, nós temos mais de 230 clientes na Ilum, cada um com seu objetivo, e eles dão conta de tudo, além de várias outras coisas, né? Interação no grupo, às vezes é uma fofoca aqui, uma fofoca ali, e eu chamo eles para roda, e tem reunião da empresa. Então, assim, eles merecem todos os aplausos, porque eles dão conta de tudo, gente. Vocês não sabem o que é ter 230 pessoas, cada um individual, né? Com uma solicitação, e eles ajudando todo mundo. Então, vocês estão de parabéns. Muito, muito, muito obrigada pelo tempo de vocês. E agora eu tenho que ir, porque eu tenho que contar fofoca nos meus grupos. Cristina, você me manda o meu cupom, que eu vou distribuir esse cupom até quinta-feira, para todo mundo vir para Portugal. Gente, muito obrigada e até semana que vem, na próxima roda. Beijão!